médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá, muito boa noite para você. Está começando mais um DeusaCast, hoje com uma convidada muito especial para falar sobre algo muito interessante. Eu, quando descobri, Lígia, que era possível fazer massagem com loção, creme, produtos à base de cannabis, para mim foi uma surpresa muito grande, né? E então a gente vai aprofundar hoje nesse universo. Eu estou aqui então com a Lígia. Muito obrigado pela tua presença, viu? Obrigado você pelo convite. Então, apresentando aqui a nossa convidada, Lígia Spedaletti, massoterapeuta canábica, pesquisadora, está prestes a lançar uma pesquisa científica. A gente vai abordar muito sobre isso, porque a pesquisa dela é muito interessante. Ela fez essa pesquisa com 30 mães de crianças autistas e ela é também coordenadora de eventos da Associação Flor da Vida. Bom, estou muito curioso nesse tema, viu? Para a gente entender essa questão da massoterapia com produtos à base de cannabis e entender todos os benefícios que essa prática ela pode proporcionar. A gente sabe que a massagem por si só, tanto a automassagem que a gente vai abordar aqui também, como você procurar um profissional para fazer aquela massagem que te deixa tranquilo, que relaxa o corpo, que toca naqueles pontos essenciais, né? Para trazer uma leveza, né, para aliviar um pouco essa tensão do dia a dia. Mas antes da gente mergulhar nesse conteúdo, eu queria entender de você como é que você se interessou pela massoterapia, pela cannabis medicinal. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Lígia. Perfeito. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. Bom, vamos lá. Na verdade, a minha história com a massagem, ela começa através da faculdade que eu fiz. Eu sou formada em Linguística, na Unicamp, que não tem nada a ver, a princípio, com a área, né? Mas eu decidi me especializar em mandarim durante a faculdade. Uau! Fiz 4 anos de chinês e tive a oportunidade de ir para a China, estudar lá por um mês na Universidade de Pequim, um intercâmbio gratuito entre a Universidade de Campinas e a Universidade de Pequim. E aí lá, estudando a língua, eu acabei me deparando com a medicina tradicional chinesa. Então, eu conheci a acupuntura, a massagem com essa base. E me encantei, né? É uma medicina milenar, então exatamente o que você falou, desse relaxamento do corpo, a própria cultura, né? Lá na China, em diversas vertentes, ela pensa muito sobre esse cuidado com o corpo, sobre essa relação entre o emocional e o nosso corpo físico. Ela entende que qualquer dor física vai preceder de um desequilíbrio emocional. Então, me encantei muito com esses estudos. Voltei para o Brasil e aí eu decidi fazer um curso de massagem com base na medicina tradicional chinesa. Então, me especializei em massoterapia e naturopatia também. Então, assim foi meu mergulho na parte da massagem. E na área da cannabis? Na área da cannabis, então, comecei a trabalhar com massagem. Comecei a fazer uns atendimentos quando eu morava em Campinas, né? Até que, em certo momento, eu tinha uma tia muito próxima, que na época morava na Califórnia, e ela descobriu um câncer de metástase. Ela foi diagnosticada, que ela sabia que ela ia falecer em 6 meses, foi algo bem intenso, assim. E eu tive a oportunidade de ir lá visitar ela, nos últimos meses de vida dela mesmo, né? Acompanhei ela em sessões de quimioterapia, e ela começou a fazer uso de cannabis nesse tempo. Lá na Califórnia, né? Isso faz 5 anos que ela faleceu, então já tinha uma regulamentação maior, mais avançada do que no Brasil hoje. E aí eu acompanhei esse uso que ela fez, diminuiu os enjoos que ela tinha devido à químio, ela conseguiu ter uma qualidade de vida melhor ali nos últimos meses, a gente conseguiu aproveitar um tempo juntas. E aí eu fiquei super interessada na planta, até então não tinha tido um contato muito profundo sobre os benefícios mesmo da cannabis e comecei a estudar. Fiz o curso da Unifesp, do Padre Ticão, né? E aí, quando eu fiz esse curso, na época, você precisava fazer um TCC para se formar. E como eu já estava trabalhando com massagem, eu pensei, será que existe estudos dos efeitos da cannabis na massagem? Comecei a pesquisar, não achei nada sobre o tema. Falei, eu vou fazer então uma pesquisa sobre isso. E aí, na época, eu escrevi um projeto de pesquisa de massagem com um extrato de cannabis. Entrei em contato com a Associação Flor da Vida, que uma outra tia minha já fazia uso para Alzheimer. E aí eles toparam me fornecer o extrato. Então, em 2021, eu fui para Franca, onde é a sede da Flor da Vida, produzi com eles esse creme. E aí voltei para Campinas, onde eu morava na época, fiz esse estudo com 21 pessoas na época. Eu fiz um duplo cego, randomizado, e os resultados foram incríveis.
E aí, quando eu escrevi o artigo, eu enviei para a associação. E aí, eles gostaram muito e me convidaram para me mudar para Franca e começar a fazer atendimentos lá no Núcleo Social de Terapias da Flor da Vida. E você sabe por que eu tô dando risada? Uma leve risada no rosto? Não. Além de minha vizinha, ela é minha conterrânea. Eu sou de Campinas. Mentira! Sério, eu Olha sou de só. Campinas. Não me fala que você Adoro morou no Jardim Campinas. Proença, não. Não, morei em Barão Geraldo. Ah, em Barão Geraldo. Ah, pertinho onde é da a Unicamp. faculdade. Isso. É, eu morei em Campinas. Depois eu morei em Ribeirão Preto, morei em Franca. Caramba, E cá estou você em já São morou em Paulo Franca aqui. também? Já morei em Franca Gente, também. que loucura. É, já morei em Franca. Muitas coincidências. E, bom, pô, legal, muito interessante essa tua jornada, né? Uhum. E antes da gente continuar esse bate-papo, ó, lembrando você que vai ter Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal 2026. Você já pode garantir já a sua participação, então não perde tempo, acesse aí agora congressocannabis.com.br para você se atualizar, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no ecossistema da cannabis. Então, o congresso ele é dividido com uma programação focada em 6 módulos diferentes, como Vet Cannabis, Business Cannabis, Agro e Tech Cannabis, Medicam Especialidades, Medicam Sistema Endocannabinoide e também Odonto Cannabis, ou seja, 6 módulos exclusivos, únicos, com conteúdo exclusivo para que você possa mergulhar e dominar tudo o que está acontecendo dentro da prática clínica da cannabis medicinal e também novas formas de investimento, enfim, tudo que você precisa saber para dominar a prática clínica da cannabis medicinal e também os modelos de negócio, as novas tecnologias, inovações, enfim, tudo que está acontecendo de novo no mercado e nesse ecossistema que mais cresce em todo o mundo. Então, a dica para vocês, já tem evento então marcado para os dias 28, 29 e 30 de maio de 2026, no Expo Center Norte. Você esteve lá, né, Lígia? Sim. Participou também do Sechá Talks na Medical Cannabisfera. Exatamente. Tem imagens da Lígia aí, Gabriel, pra gente mostrar? Ela na Medical Cannabisfera. E então, lembrando que em paralelo ao Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, acontece a Medical Cannabisfera. E aí, só para você ter uma ideia de como foi um sucesso a edição de 2025, aí tá o Sechá Talks, que a Lígia participou, levando também esse conteúdo que a gente vai trocar essa ideia aqui agora, né? A gente vai se aprofundar bastante aqui no episódio do DeusaCast. E como é que foi a experiência para você, Lígia, de participar? Ai, foi incrível. Eu fiquei muito feliz. Opa, Fica perdão? tranquila. Fiquei muito feliz com a oportunidade. Inclusive, gostei muito do formato que foi feito, né? Porque era dentro da feira, então foi muito legal ser acessível para as pessoas que estavam ali circulando. E um formato que ficou realmente, algumas pessoas que nem sabiam, às vezes, que estava tendo algum tema ali sendo conversado, acabavam passando pelo telão, vendo as imagens, se interessando, parando, assistindo. Então, foi muito legal os retornos que eu tive também, né, das imagens que eu mostrei, as pessoas se tocaram bastante com o conteúdo, como vocês podem ver aí, e fiquei muito grata de poder levar um pouco da massagem com cannabis, especificamente para crianças autistas, né, que foi o que eu abordei como tema principal desse Talks, nesse dia da Medical Cannabis Fair. Então, para você que não compareceu, ou para você que compareceu e não conseguiu acompanhar todas as palestras, fica uma dica para você, acessa aí agora o YouTube da Sechá, tem lá o dia 1, dia 2 e dia 3 do Sechá Talks, só digitar Sechá Talks, você já vai encontrar no YouTube facilmente, você pode assistir, mergulhar nesse conteúdo, porque está um conteúdo muito rico, viu? Para você que não conseguiu acompanhar essas palestras, tem muita coisa legal. Não vou nem arriscar aqui em dizer para vocês os temas, porque eu acho que por dia aí foram umas 20, 25 palestras por dia, então tem ao todo aí perto de 60 palestras, muito conteúdo gratuito disponível para você acessar aí agora, onde você estiver. Terminando esse episódio aqui, você pode correr e navegar aí pelo YouTube da Sechá. Fechado? Então, em paralelo ao Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, tem a Medical Cannabis Fair também dias 28, 29 e 30 de maio. E em novembro também tem o Cannabis Connection. Então, fique ligado aí no portal Sechá para você acompanhar todas as notícias. Tem a nossa newsletter que você pode assinar. Tem os nossos canais de WhatsApp. Acesse aí, ó, sechá.com.br.
no próximo programa a gente vai preparar alguns QR Codes aí para vocês poderem acessar diretamente o nosso conteúdo, mas enquanto não tem disponível o QR Code, você pode olhar aqui embaixo na descrição desse episódio no YouTube, que eu vou colocar para você todos os links para você acessar a nossa newsletter, começar a assinar, acessar também o nosso canal no YouTube, nosso canal no Telegram e também as nossas redes sociais para você ficar ligado o tempo todo no que está acontecendo no mundo da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Fechado? Bom, tem muita coisa para conversar com você, viu, Lígia Spedaletti, massoterapeuta canábica e pesquisadora. Vamos começar então falando sobre essa sua pesquisa com 30 mães de crianças autistas. O que você descobriu nesse trabalho e por que você se interessou e quis fazer essa pesquisa? Então, na verdade, é um estudo observacional que eu fiz, né? Consegui uma aprovação do Comitê de Ética da Unifesp. Demorou ali bons 2 anos para conseguir essa aprovação. Graças a Deus deu tudo certo. Fica, inclusive, o convite, né, para quem tem interesse também nessa área de pesquisa científica com a planta. Eu acho que é muito importante a gente cada vez mais se dedicar a isso, né, comprovar esses efeitos. Tem estudos brasileiros que comprovam, já existem números, mas cada vez mais com as evidências científicas a gente consegue também derrubar as barreiras do preconceito, né? Então, eu tive muita vontade de fazer essa pesquisa com um público que é muito invisibilizado, né? Mãe de crianças autistas, que muitas vezes são mães solos, né? Na maioria das vezes. Impressionante, né? Muito impressionante. Existem até dados de que 70% das mães de crianças autistas, elas são abandonadas pelo pai, o filho e a mãe são abandonadas pelo pai antes da criança completar 5 anos de idade. E assim, dependendo do nível de autismo da criança, né? Elas acabam sendo agredidas por conta de crise de agressividade. Então, a maioria das mães que eu atendia com a massagem, elas viviam muito machucadas e me falavam, né, que o único momento da semana que elas tinham para pensar nelas, para cuidar delas, era o momento de sessão de massagem comigo, naquele dia. Que legal. Então, realmente proporcionava algo, assim, inédito, né? Pro corpo delas, mas pro psicológico delas também. Era um momento que elas tinham muitas vezes para desabafar comigo, para sentir o corpo delas. Eu lembro muito de um relato de uma mãe que foi muito forte, que ela falou assim para mim: eu só sinto a massagem quando dói. Eu tô tão desconectada do meu corpo que, fora as dores, eu nem sinto você passando a mão no meu corpo. Porque realmente ela tinha perdido totalmente essa conexão. Ela precisava tanto, a todo momento, ela tinha 2 filhos autistas. Ela precisava tanto, a todo momento, estar ali se dedicando para o outro, que ela realmente negligenciou os cuidados com ela mesma. Então, eu vi essa necessidade de fazer um estudo com um público, dar voz para esse público, né? Então, inclusive, os resultados dessa pesquisa, eles são tanto quantitativos quanto também qualitativos. Então, eu fiz entrevistas com elas depois das sessões de massagem, peguei relatos delas de como foi essas 5 sessões, né? Cada uma dessas 30 mães passou por 5 sessões de massagem comigo. Então, foi durante um mês, uma vez por semana. E a cada semana elas iam respondendo alguns questionários, todos aprovados pelo DSM-5, né, questionários relacionados à saúde mental e à qualidade de vida. E aí eu fui acompanhando depois a evolução dos sintomas de ansiedade. Até porque todas as mães de crianças atípicas, né, elas têm um nível muito alto de ansiedade por conta de sempre estar ali em alerta, com a rotina de terapias, rotinas muito corridas, muitas demandas. Só um ponto que eu gosto sempre de frisar e dar bastante evidência para isso. Porque, assim, quando a gente tem no caso, um paciente canábico que tem autismo, né, diagnosticado com autismo, quando você trata esse paciente, você não está tratando só ele, né? Não é só ele que também está carregando um certo fardo, né? A família, né? Com toda certeza. A família, ela carrega um peso muito grande, né? Com toda certeza. Também precisa de tratamento e de apoio, né? Uhum. A gente tem que ter esse olhar integral, né? Tem que ter esse olhar para esse contexto familiar. Até porque, se a mãe não estiver bem, por exemplo, como é que ela vai ficar bem para cuidar dessa criança, né? Então, a gente tem que ter realmente esse olhar, tem que entender esse contexto familiar. Muitas vezes, a maioria dos pacientes que a gente atende no núcleo social de terapias estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, às vezes, a pessoa não vai ter um alimento. Como é que ela vai ter essa saúde mental um dia? Né? Às vezes ela não está preocupada com o que vai ter para comer em casa no dia seguinte. Então, realmente tem esse contexto familiar e a gente vê que cuidando da mãe, isso reflete também na criança. Sim. Né? A gente está cuidando dela em paralelo e vice-versa. Eu atendi por algum tempo também, ao mesmo tempo eu atendia a criança e a mãe.
em sessões diferentes, né? Mas era muito interessante, porque a mãe falava pra mim, nossa, agora eu entendo como que meu filho se sente depois de passar em uma sessão com você. Então, foi muito rico, assim, ter esse cuidado realmente integral, né? Com essas mães, poder proporcionar esse momento para elas também de conexão, poder escutar elas, muitas vezes elas não têm um local, né, para desabafar. E proporcionar isso para esse contexto familiar mesmo. Não, interessante. E você também compartilha da ideia de que a gente só entrega o que a gente tem. No caso, a mãe tem que ter esse autocuidado para ela poder cuidar do filho, porque Com toda certeza. a gente só consegue entregar para o outro, né, aquilo que a gente tem. Perfeito. Se a gente não tem saúde, não tem disposição para nós mesmos, como que a gente vai conseguir entregar para uma outra pessoa que precisa do nosso apoio, né, tudo isso? Exatamente. Compartilha dessa ideia também? Compartilho, essa sobrecarga, né? Não ter rede de apoio, né? A falta de rede de apoio é algo que realmente faz com que elas tenham muita dificuldade de poder se doar. Mesmo assim, elas não vão ter outra opção, né? Elas vão ter que cuidar do filho. Mas com que qualidade? De que jeito? Né? Então, tendo esse momento de cuidado, de autocuidado, com certeza isso vai refletir na capacidade de cuidar do outro. Por mais que o dia a dia seja corrido, né? Você tem que separar um tempo para cuidar de você, né? Sim. Senão você não consegue cuidar do outro. Exatamente. Uma hora o corpo cobra, Sim. o corpo, né? Sim. A Quanto conta mais chega, a gente né? se cuida, mais a gente consegue cuidar do outro. Exatamente. Né? Bom, muito legal. Parabéns por essa pesquisa, muito legal. Vai mantendo a gente informado para a gente divulgar com todo prazer no portal Sechá, porque é muito importante apoiar essas iniciativas, né? Porque é a pesquisa que traz todo o respaldo para que a medicina canábica continue evoluindo cada vez mais. Muito legal e parabéns mais uma vez. Bom, vamos entrar agora no universo da massagem com cannabis. Quais são os benefícios? Então, os benefícios, na verdade, eles são, primeiro de tudo, a potencialização dos efeitos da massagem por si só, porque a própria massagem, ela já vai gerar um relaxamento no corpo, ela já vai gerar a diminuição de tensões, né? Principalmente para quem trabalha muito sentado, a gente que hoje em dia fica muito tempo no celular, fica olhando para baixo. Então, a massagem por si só, ela já vai trazer esse benefício de um relaxamento corporal, que vai também afetar no nosso psicológico, né? Porque o físico, ele tá muito ligado ao nosso corpo, tá muito ligado com a nossa mente. Então, a gente relaxando, a gente desconectando, a gente consegue desacelerar o pensamento também, diminuir nossos níveis de ansiedade, regular o nosso humor, regular o nosso sono. Então, tem vários benefícios que a massagem por si só proporciona e que a cannabis vai simplesmente potencializar. Porém, além dela estar potencializando, ela vai ter as propriedades dos fitocannabinoides que estão ali presentes no creme, né? Vai ter essa ação, por exemplo, de ação anti-inflamatória e a ação de regular o sistema endocannabinoide através da pele. Então, a gente tem no nosso corpo, né, o sistema endocannabinoide, e a gente tem os receptores não só no nosso sistema nervoso central, mas sim espalhados também por toda a pele. Então, quando a cannabis ela entra em contato com a nossa pele numa sessão de massagem, a gente tem o efeito desses fitocannabinoides se conectarem com os receptores endocannabinoides da pele e a gente consegue gerar também a homeostase através do nosso corpo. A massagem, ela aumenta também a permeabilidade cutânea do extrato na nossa corrente sanguínea. Então, é muito diferente, por exemplo, uma pessoa pegar um creme de massagem, se bisuntar, passar no corpo, e uma pessoa pegar esse creme e receber uma sessão de massagem com ele. Então, a gente vai conseguir ter um efeito sistêmico também. Dependendo do composto desse creme, da base desse creme, a gente consegue esse efeito de absorção pelos receptores endocannabinoides da pele, a gente consegue um efeito local, então o alívio de dores, né, o alívio das inflamações da pele e o alívio também das tensões musculares, mas a gente também vai conseguir essa ação sistêmica. Então, a gente vai conseguir também esse atendimento integrativo mesmo e essa regulação do sistema endocannabinoide pela pele, que pode ser, então, uma alternativa a outras vias de administração. Então, por isso que um dos meus públicos maiores, né, majoritários, são as crianças autistas, que muitas vezes têm dificuldade de tomar o óleo de cannabis pela via oral. Né? Às vezes não aceita o gosto, às vezes tem dificuldade de... enfim, não só com gosto, mas também com a própria textura, né? Tem seletividade alimentar. Então, essa criança pode não conseguir fazer esse uso, então uma outra opção seria usar pela pele, principalmente com a sessão de massagem. E é legal a gente ver que o tratamento, o cuidado com a saúde, ele está cada vez mais multidisciplinar, né? Sim. Terapias associadas para tentar trazer o melhor benefício para o paciente. Certeza. Isso que é o ideal, né? O óleo de cannabis, os produtos à base de cannabis, é claro que eles vão ter inúmeros benefícios para vários pacientes com diferentes patologias, porque não trata a patologia, né? Mas sim o indivíduo.
Porém, a gente vê o quanto que é maior a evolução de um paciente quando ele tem outras terapias integradas com medicamento. Então, ele está fazendo uma fono, ele está fazendo uma terapia ocupacional, está passando num psicólogo. Desse jeito, as terapias, né, essa saúde integral, conciliando, então, essas práticas terapêuticas, essa rede de profissionais que estão apoiando aquele paciente, a gente vai ver benefícios muito potencializados com o uso do óleo, né, com o uso do óleo ou de outros produtos também à base de cannabis. E aí tem um ponto interessante. O paciente canábico que faz a administração oral, aí ele vai para a massoterapia com produto à base de cannabis também. Aí tem que ter um cuidado para não dar uma hiperdosagem, Exatamente. né? É uma coisa muito importante de frisar, né? Sim. Isso foi algo que eu aprendi muito na prática, na verdade. Sério? Né? Principalmente através das crianças autistas. Na verdade, meu foco, né, inicial de trabalho eram pessoas com ansiedade. Também já atendi muitas pessoas com fibromialgia. Depois a gente pode falar um pouco sobre os benefícios para esses públicos. Mas eu cheguei organicamente até os atendimentos com as crianças autistas. Na verdade, a pedido de uma mãe de uma criança autista, que me pediu para fazer esse atendimento no filho dela. E aí, desde então, eu comecei a focar os meus atendimentos nas crianças, até que eu comecei a observar uma criança especificamente que não estava tendo uma resposta boa às sessões de massagem com cannabis. Todas as outras crianças até então tinham tido resultado muito positivo, porque a massagem para as crianças autistas, ela também promove a integração sensorial, né? Então, a maioria das crianças autistas, elas têm transtorno do processamento sensorial. Então, estímulos externos do ambiente podem acabar gerando diversas crises, né? Um cheiro, às vezes um odor, às vezes, enfim, qualquer estímulo externo, um barulho, pode afetar elas mais do que pessoas neurotípicas e pode fazer com que elas se desregulem sensorialmente. Então, através do estímulo tátil, né, através da massagem, a gente consegue fazer com que elas voltem até essa regulação sensorial. Por isso que a massagem também é muito boa para esse público. E aí, então, a massagem com extrato de cannabis, ela estava dando muito resultado para todas as crianças que eu vinha atendendo, até que uma criança especificamente que eu atendi começou a sair da minha sessão muito mais agitada do que quando chegava. Ela já chegava agitada. Sério? E saía muito mais. E era uma criança que procurava muito lugar duro. E ele batia muito a cabeça, sempre procurando lugar duro. Então, parede, às vezes o nosso ombro, às vezes a cintura. E ele saía da minha sessão, assim, batendo a cabeça em todos os lugares possíveis. Até que a mãe dele falou, eu acho que não vai dar pra gente continuar. Ele tá ficando muito agitado. Aí eu conversei com ela, por isso também é tão importante o diálogo com a família, né? Esse contexto familiar da gente analisar. Acho que a saúde, ela começa com a conversa, né? Perfeito. Né? A gente tem que dar essa abertura, a gente tem que ouvir, né? O quanto que eu aprendi sobre os meus pacientes ouvindo das mães deles, né? Já não cabe mais aquele consultório que você mal escuta o paciente e já prescreve, toma isso que vai resolver a tua vida, né? A gente tem que entender esse contexto que essa pessoa está inserida. Imagina. Então, eu conversei com essa mãe e perguntei que horas que você dá óleo de cannabis, né, de via oral. Ela falou meia hora antes da sua massagem. Falei, tá bom, então semana que vem não dá. Vamos ver como é que ele vai ficar. Na semana seguinte ela não deu, então ele ficou só com a dosagem do extrato de cannabis que estava no creme corporal na massagem. Ela saiu do núcleo de terapias, entrou no carro e me mandou uma foto dele dormindo no carro. Nenhuma das outras vezes. Acho que eu já tinha atendido ele umas 10 vezes. Nunca tinha acontecido. Aí eu falei pra ela, então é isso. Então agora, a partir de hoje, toda vez que ele vier pra sessão comigo, você não vai dar a dose do óleo de cannabis via oral. E pronto. Desde então eu consegui atender ele e ele sair bem relaxado da sessão. Que legal. E já que a gente tá falando da dosagem, né? A gente sabe que o que mais tem trazido para nós transtornos, né, Gabriel? É a dor. Ainda mais pra gente que trabalha em escritório, sentado, digitando no computador. Eu tinha muita dor aqui, agora eu tô com uma dor na lombar, assim, que tá me acompanhando há alguns meses. Mas a dor, ela afeta muitos brasileiros, né? Uhum. A dor, assim, é algo que acompanha muitas pessoas e prejudica. Eu falo por mim, assim. Dependendo de como está o grau da dor que eu sinto, eu vou pegar alguma coisa, já gera um certo desequilíbrio, porque a dor toca, você tem que dar aquela afrouxada para tirar o ponto de tensão, aí você perde alguns controles, né? Sim. E aí, o que a gente pode colocar? É o THC melhor, o CBD, já que a gente está falando sobre essa questão de dosagem, hiperdosagem, e dos compostos da cannabis também, que são muitos, né? Sim. E o que você pode explicar para a gente aí sobre, no tratamento de dor, a massoterapia associada aos cremes e produtos à base de cannabis? Com certeza,
alto THC no creme corporal para dor é perfeito. Eu tenho muitos pacientes que têm fibromialgia ou dores crônicas, mas especificamente falando de pessoas que têm fibromialgia, né? Eu já tive resultados das pessoas diminuírem a quantidade de óleo de cannabis via oral também com uma vez por sessão de Sério? massagem. Impressionante. E de retirada de outras medicações que faziam uso também em conjunto com a cannabis. Então, realmente, o alto THC é excelente para dor. Inclusive, para as crianças autistas também, eu tenho certeza que tem um efeito de relaxamento, de alívio de dores que às vezes elas não conseguem expressar verbalmente, né? Então, realmente, a gente sabe hoje em dia que os componentes mais estudados hoje, né, da cannabis, apesar da gente ter inúmeros fitocannabinoides nessa planta, são o CBD e o THC. A necessidade de usá-los em conjuntos é gigante, porque o THC vai prolongar e vai intensificar os efeitos do CBD e vice-versa. E, inclusive, o creme que eu utilizo, né, com extrato de cannabis, ele tem uma quantidade de 3:1 de THC para CBD. Ele tem muito mais THC do que CBD. E a gente vê esses resultados incríveis para dor, para fibromialgia e para todas essas outras patologias que eu comentei, né? Para os autistas, para ansiedade. Mas especificamente para dor é o que você falou mesmo. Realmente a dor, ela é incapacitante. A dor é algo que a gente não consegue ver. Então, às vezes, a pessoa está sofrendo ali do seu lado e você não tem ideia de que ela está sentindo uma dor que está limitando o movimento dela, que está limitando as funções do dia a dia dela. E a dor, ela gera outras frustrações, porque já que a pessoa fica incapacitada de realizar alguma função, às vezes de trabalhar, ela vai se frustrando também. Então, ela também vai ficar ansiosa, ela também vai ter mais chances de ter depressão. O psicológico dela vai também ser afetado, e isso só piora mais ainda a dor, né? Então, uma coisa, na verdade, um quadro vai ajudando ali o outro. Então, por isso que é tão importante a gente fazer esse tratamento, e um tratamento como a massagem com cannabis, que não foque só na dor, mas também nessa parte emocional. Né? Então, além de você estar ali promovendo esse relaxamento das áreas de tensão, você também está respirando mais fundo, você está prestando atenção no seu corpo, você está tendo um momento para parar, para tentar deixar a sua mente mais vazia, deixar a sua mente mais leve. Então, tem essa junção desses dois momentos. E né? tratar a origem do problema, né? Exato. Isso que é o mais importante. Enquanto você estava falando, eu estava pesquisando aqui. Olha só um dado do governo federal. Eu achei que uma pesquisa de 2022, mas não mudou muito, não. Está dizendo o seguinte, que a dor crônica afeta aproximadamente 40% dos brasileiros. Aí tem algumas prevalências. Lombalgia é a dor crônica mais frequente, 77% entre os adultos, né? Seguida por dor no joelho, 50%, dor no ombro, 36%, e tornozelo, 28%, e mãos, 23%. Você vê, assim, o quanto que a dor, ela tá presente, né? Ainda mais a gente que hoje em dia trabalha muito de casa, né? O home office, que ficou cada vez mais comum depois da pandemia. A gente fica muito sentado, a gente fica em posturas que não fazem muito mal pro nosso corpo, né? Mexer no celular. Então, tanto que 77%, acho que você falou, é na lombar. Isso é totalmente postural, né? Exatamente. Estou até me organizando aqui a minha postura. Não, legal. E é muito importante a gente levar também essa possibilidade para as pessoas, né? Porque a massagem, ela já é presente. Muitas pessoas vão ao massagista, né? Busca tem a quiropraxia também, que as pessoas têm buscado cada vez mais. A gente observa o crescimento e a busca, né? Porque, assim, o que as pessoas, na verdade, elas querem é o alívio da dor. Elas querem ficar livre daquela dor ali. Sim. E aí, a massagem já é uma alternativa muito relevante para isso, e associada aos benefícios terapêuticos da cannabis, eu acredito que os benefícios são inúmeros, né? Sim, com certeza. A gente vai ter essa potencialização, né, desses efeitos, e como você falou, a gente vai ter um alívio não só da dor, mas aliviando a dor, a gente vai ter uma possibilidade de ter um cotidiano mais tranquilo, mais leve, de fazer as funções do dia a dia, né? A nossa rotina já é tão acelerada, a gente já tem tanta coisa para resolver. Então, você fazer tudo com dor, fica muito pior. E o que eu gosto muito... Não, é horrível. É horrível. É o dia demais. Limita a gente, realmente. Limita muito. Daí deixa você mais impaciente, né? Você não dorme bem, porque às vezes não tem nem posição para você dormir direito. Aí já falta disposição, porque você já não consegue fazer uma atividade física. Exato. Então, é um efeito que vai desencadeando vários outros problemas. No frio piora né? muito mais também. Exato.
Então, assim, eu acho que a dor, assim, algo assim, a dor crônica é algo que tem que ser tratado logo no início para que ela não se agrave cada vez mais, porque a dor, ela não fica naquele ponto isolado, né? Ela pode afetar, como você mencionou, a parte emocional, a confiança, deixar a pessoa um pouco mais sem capacidade motora, de mobilidade e tal. E aí, saindo um pouquinho dessa questão da dor crônica, né? Também tem o paciente oncológico que pode ser tratado com a massoterapia associada à cannabis. Com certeza. E tem um paciente famoso aí, né? Bem conhecido, que já esteve aqui no DeusaCast, né? Um querido, o Suplicy, né? Ele já faz uso do óleo. Perdão? Não, pode falar. Ele já faz... Eduardo Suplicy, que... né, tem uma atuação política muito importante, principalmente no aspecto da cannabis medicinal também. Ele levantou essa bandeira, né? Demais. Levantou muito. Ele abraçou totalmente a causa. Ele é um político incrível, né? O nosso eterno senador. E ele, na verdade, começou a fazer o uso da cannabis por conta do Parkinson, né? Isso já tem mais ou menos uns 2 anos, que aí ele começou a fazer uso do óleo da flor da vida. Ele teve uma diminuição muito grande dos tremores dele, principalmente por conta do alto THC que tem no extrato. Então, o THC também é muito bom para essa diminuição de tremor. Porém, ano passado, acho que no meio do ano, se eu não me engano, foi no meio do ano, ele descobriu um câncer, né? Um câncer de linfoma. E o que aconteceu foi que ele começou a fazer sessões de quimioterapia para fazer esse tratamento, e isso acarretou em muitos vômitos. Quem tem Parkinson já tem disfagia, então já tem uma propensão muito grande a vomitar. Logo depois, principalmente de se alimentar, né, você não consegue realmente fazer com que essa parte aqui fica comprometida, então você não consegue fazer com que a comida desça com tanta facilidade. Logo depois que você come, a comida acaba voltando. Então, a disfagia já estava controlada por conta do uso do óleo, mas com as sessões de quimioterapia, a imunidade dele abaixou muito. A imunidade dele abaixou, ele começou a ter enjoos, começou a ter mais facilidade de vomitar, né? E isso fez com que ele não estivesse conseguindo manter a quantidade essencial para ele, ideal para ele, do óleo de cannabis no corpo dele. Porque ele tomava o olhinho e ele já vomitava. E aí a gente começou a pensar, né, em formas de cuidar da saúde dele cada vez melhor. E aí tivemos a ideia de entrar, então, com a massagem canábica. Para quê? Para fazer essa manutenção da presença dos fitocannabinoides do corpo dele. Então, entrar pela via tópica, né? Então, ele continuou fazendo uso do óleo de cannabis via oral, mas complementando com o uso do extrato pela pele. E isso proporcionou, é claro, também esse cuidado com o psicológico dele, né? Para o Suplicy, para qualquer paciente oncológico, a gente sabe que é um tratamento muito difícil, é um tratamento muito desgastante, né? A gente fica realmente com muitos medos, com muita ansiedade, afeta o sono, afeta o humor também. Então, a massagem também proporcionou para ele esse momento dele parar, dele respirar, dele descansar. Ele estava com algumas questões de sono também, então muitas vezes durante a massagem, até hoje, ele acaba dormindo, né, em algumas sessões, e isso também proporciona um descanso mais profundo, porque é um descanso já com relaxamento, já com essas propriedades anti-inflamatórias da cannabis também agindo ali no corpo. Então, realmente, assim, foi um paciente... Eu nunca tinha tido um paciente oncológico antes do Suplicy. Para mim, é uma honra poder cuidar dele, com toda certeza, e ver os benefícios da massagem canábica na vida dele. Foi incrível porque ele realmente conseguiu superar o câncer, né? Então, hoje ele cessou já, faz um tempo, as sessões de quimioterapia, ele tá super bem, ele não tem mais os vômitos, e é muito bom, assim, ver o quanto que realmente ele conseguiu aproveitar de todos os benefícios da planta por vias diferentes. E você vê que interessante isso que você aborda, né? Porque, assim, o paciente oncológico, ou que está com algum outro problema grave de saúde, ele tem uma certa propensão para ir para ansiedade, né? Para ficar ansioso. Com certeza. Aí você começa a gerar vários outros problemas. Aí a massoterapia, a cannabis já consegue também tratar esse ponto da ansiedade, que você, tratando a ansiedade, já é um caminho uma conquista muito importante para você dar sequência no seu tratamento, né? É uma base de tudo também, né? Como você falou, você está tratando a raiz do problema, porque a ansiedade, ela vai gerar mais dor, né? Porque a frustração com a dor vai gerar mais ansiedade e isso vai piorar, vai intensificar as dores. Então, a gente tratando o emocional, a gente também consegue tratar o físico, com toda certeza. Maravilha. Uma pausa aqui rapidinho, Gabriel. Seguinte, ó, hoje eu tô paciente experimental, hein? Tô com dor nas costas, tô com
com uma tosse aqui que tá me incomodando. Mas eu vou fazer uma coisa, viu, Gabriel? O Gabriel é meu diretor aqui, tá? Se você aprovar, meu diretor, eu vou tomar, agora na hora do nosso merchan, eu vou tomar um Smush Drops para imunidade. Eu tenho certeza, ó, eu vou fazer, Rolim, vou fazer o teste ao vivo aqui, tá? Ao vivo não, é gravado, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Em tempo real, aqui durante a gravação do DeusaCast, olha só, esse aqui é o Smush Drops. Você conhece a linha Smush? Não conhecia. Olha só, a linha Smush é o seguinte, ó, aqui, Smush Nuts, pasta de amendoim. Tem o Smush Nuts, pasta de cacau e avelã. Aí tem essa linha aqui da Smush Drops, que é esse aqui para te dar energia. Foco e esse aqui imunidade. E tudo com o cogumelo Lion's Mane, juba de leão, para dar foco, para dar atenção, para dar disposição, concentração, clareza mental, memória, enfim. É uma linha de produtos aí para proporcionar de forma natural o bem-estar. E para você que gosta de acordar cedo, acessar o portal Sechá, ficar por dentro das principais notícias que estão acontecendo no mundo da cannabis, tem também a linha de café expresso. Olha só, esse aqui é o Mushroom Expresso com cordyceps, acho que é assim que se pronuncia, cordyceps. Esse aqui é o Smush Go, é uma barra de proteína. Tá aberto aqui, Biel? Ou tá lacrado? Pode abrir? Eu vou presentear a nossa convidada aqui hoje com o Smush Go. Se você quiser provar agora durante o programa, fique à vontade. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Olha só, esse aqui, ó, o Smush Go, amendoim com cogumelo Lion's Mane. Barra de tâmara, uva passa, amendoim com clara de ovo desidratada e cobertura sabor chocolate meio amargo. Um presentinho para você. Muito obrigado, que tá delícia. Bom? Smush. E eu vou fazer já aqui, ó, a minha manutenção do Smush Drops. Esse aqui para imunidade. Eu vou provar. Vou aproveitar e provar também, tudo Pode bem? provar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir me aliviar dessa tosse que está me incomodando bastante. Está me atrapalhando, inclusive, aqui durante a gravação do programa. Tem hora que fica com a garganta um pouco travada, mas o Smush Drops, você vai ver ao longo do programa como é que vai ser. Presta atenção. Para colocar toda essa parte aqui. Para imunidade. Smush Drops. Legal? Ó, a gente fez esse merchan aqui porque a Smush é patrocinadora oficial do DeusaCast. Então, apoie quem apoia o DeusaCast. Você pode encontrar na internet acessando smush.com.br. Toda a linha de produtos da Smush. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma experiência fantástica. E a criação é do nosso amigo querido Lourenço Rolim. Como diz Marcelo Galvão, faz tudo com amor, inclusive filhos. Papai agora, Lourenço Rolim. Certo? Nossa. A nossa convidada está degustando o Smush Go. E aí, o que você achou? Muito bom. É. Muito bom mesmo. E eu acabei de tomar. Tô sentindo já uma limpeza, viu? Tô sentindo uma limpeza. Aqui vou tomar até mais um pouquinho para garantir, porque a gente tem muita coisa para conversar aqui ao longo da programação. Então, eu tenho certeza, porque assim, é horrível você ter que falar, você ter que se expressar, ter que fazer toda a articulação, pronunciar as palavras, falar corretamente, articular bem as palavras e tá com algum incômodo na garganta. Eu comecei o programa já com esse incômodo. Deveria ter tomado logo no começo já. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui para reforçar a minha imunidade e seguir essa gravação especial aqui que estamos com a Lígia Spedaletti falando sobre massoterapia e cannabis. Bom, para a gente avançar aqui no nosso bate-papo, na nossa conversa, bom, os benefícios da massoterapia com cannabis em pacientes com fibromialgia. Perfeito.
Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque recentemente a Associação Flor da Vida abriu uma clínica pública em Ribeirão Pires, né, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Pires. Então, a Prefeitura cedeu um imóvel para a gente na cidade e a gente está fazendo a doação de 50 óleos de cannabis por dia para pacientes com 5 patologias diferentes. Então, são Alzheimer, Parkinson, epilepsia, autismo e fibromialgia. São as patologias que são contempladas, né, para receber o óleo com gratuidade. A consulta médica também, a prescrição do médico também é gratuita. E aí, além desse benefício de estar ganhando óleo de cannabis, os pacientes especificamente com fibromialgia também ganham gratuitamente um creme de massagem com cannabis e têm direito de passar em atendimentos comigo num novo formato, algo que está sendo inusitado para mim, está sendo incrível, sinceramente, de ver os resultados, que é, ao invés da pessoa passar em atendimento comigo, né, fazer uma sessão de massagem, ela vem, a gente faz uma anamnese, eu avalio ali o nível de dor da pessoa, né, que já tem um alívio muito grande das dores com o uso do óleo, mas alguma dor que ela ainda tem, às vezes no braço, às vezes na perna, às vezes na lombar, né, alguma dor que o óleo ainda não conseguiu sanar completamente. Então, eu ensino essa pessoa a se automassagear com esse creme, ou, se ela preferir, alguém da família dessa pessoa pode ir junto nas sessões. Eu ensino essa pessoa da família a massagear a pessoa que tem fibromialgia. Então, isso é muito interessante porque, na verdade, isso acaba fornecendo autonomia, independência para o paciente, né? Ele não fica dependente. Claro, é muito bom a gente ir para uma sessão de massagem, a gente conseguir ter aquele tempo para a gente, mas a gente também conseguir cuidar do nosso próprio corpo, esse autocuidado que a gente estava falando, a gente ter essa autonomia de não depender de alguém. Dá só um segundo. Fica tranquila. Quer um imuno? Quer provar o Smush Drops? Vai lá. Quero. Prova o Smush Drops e assim, ó, é impressionante, tá? Tipo assim, trouxe um alívio. Ó, acho que quem tá escutando o programa tá percebendo talvez a diferença em alguns pontos da gravação da minha voz no começo e da minha voz agora. Sensacional. Rolim, ó, muito bacana mesmo, viu? Trouxe um alívio, limpou. E é gostoso. E é gostoso. Muito bacana. Obrigada. Muito bom, ó. Smush Drops para reforçar a sua imunidade, vitalidade, renovação e bem-estar com Smush Drops Imuno. E eu acho muito legal essa iniciativa que vocês tiveram em Ribeirão Pires, porque assim, vocês não querem guardar o conhecimento, vocês não querem prender simplesmente ali o paciente. O fato de você ensinar a automassagem para que esse paciente possa levar esse cuidado para si próprio dentro de casa e estender também para outras pessoas da família, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito genuíno, democrático, né? E de uma leveza, de uma liberdade tão grande de você transferir para as pessoas todo esse seu conhecimento para que ela mesma possa, sem precisar necessariamente de você, a trazer aquele autocuidado, aquele relaxamento que vai proporcionar uma qualidade de vida para ela impressionante. Sim. Eu estou impressionado com a minha voz, é impressionante. Vai lá, Lígia. Mas justamente essa ideia, né, levar o acesso de uma forma justa aí para as pessoas, para o maior número de pessoas possível. E, assim, seria impossível para mim atender toda a demanda de pessoas que precisam de uma massagem com extrato de cannabis. Tem outras pessoas aí atuando na área também, mas realmente a gente conseguir dar essa autonomia, dar essa independência para o paciente é algo muito revolucionário, né? Porque a gente não tem que mesmo ter essa privatização do conhecimento. Porque o foco é o bem-estar do paciente. Exatamente. O foco é levar a saúde, né? Exatamente. O foco é disponibilizar recurso, informação e técnicas para que a saúde ela possa ser propagada na vida dos pacientes. Sim. Isso é muito legal. Sim. A minha ideia, inclusive, é, a partir desse ano, começar a fornecer alguns cursos de massagem canábica, né? Desde básicos até cursos de especialização para massoterapeutas já formados que querem aprender a fazer o uso da cannabis nos atendimentos, mas cursos básicos também para mães, para cuidadores de pessoas com diferentes diagnósticos, para que tenham essa liberdade de estar fazendo esse uso dentro de casa, para que aprendam algumas técnicas simples, que consigam aplicar ali no dia a dia, que vão fazer muita diferença na qualidade de vida da pessoa. Não, sensacional. E para a gente colocar os pingos nos is, diferença entre pomada e creme, tem diferença? Tem diferença. O que é melhor para fazer a massagem? Perfeito. Para fazer a massagem, com certeza o creme, né, a loção, a emulsão, ela é mais ideal. A pomada, o que acontece? Qual que é a grande diferença entre os dois? A pomada vai ter mais óleo do que água e o creme vai ter mais água do que óleo. Então, é isso que dá diferença até na textura, na viscosidade, na espalhabilidade do creme.
Então, um creme de massagem, ele não pode ser absorvido rapidamente pela pele. Você tem que conseguir passar esse creme, conseguir fazer as movimentações e aos poucos ele sendo absorvido, né? A pomada não, a pomada você já vai aplicar rapidamente, já vai secar na pele aquele composto. Então, ela vai ser utilizada mais para uma queimadura, para cicatrização, para picada de inseto, bastante usada também. Agora, se você quer atingir uma área maior, aí você realmente vai precisar utilizar o creme. E como eu já falei, em conjunto com a massagem, você vai ter a potencialização do efeito, porque você vai aumentar a permeabilidade cutânea do extrato na sua corrente sanguínea para ter um efeito sistêmico também. Muito legal. E a gente até abordou isso no começo, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre a massagem dela ser baseada na medicina chinesa e na etnofarmacologia. O que seria isso? Bom, a medicina tradicional chinesa tem 2 princípios básicos. Um deles eu já comentei, mas só retomando, é de que toda a dor física, toda a questão física que a gente tem, ela inicia no campo emocional. Então, qualquer patologia, ela vai ter um precedente emocional. Qualquer desequilíbrio físico vai ter um precedente emocional. Então, na verdade, tratando das nossas emoções, a gente consegue ter esse alívio de dores. E é super interessante, um pouquinho complexo, mas acho que eu consigo resumir, porque o segundo princípio da medicina tradicional chinesa é de que o ser humano compartilha de elementos com a natureza. Elementos que estão conectados no nosso corpo com emoções. Então, os 5 elementos básicos, né, são fogo, terra, metal, madeira e água. Esses são os elementos da natureza para a medicina chinesa, né? Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, que é água, fogo, terra e ar. Aí tem matéria e tem... Capitão Planeta está frustrado agora. Tem a diferença do metal e da madeira. E esses elementos da natureza, eles estão presentes no nosso corpo relacionados com emoções. Então, fogo está relacionado com ansiedade, terra com preocupação, madeira com raiva, metal com tristeza e água com medo. E essas emoções, elas estão conectadas no nosso corpo com regiões específicas. Então, por exemplo, ansiedade, que está relacionada com o elemento fogo, ela está nos nossos braços. Então, massageando a região dos braços é onde você mais vai aliviar a ansiedade. Terra, que está relacionado ao elemento terra da natureza, está relacionado no nosso corpo com a preocupação, a gente vai massagear as pernas. Então, existem, né, na medicina chinesa, existe um protocolo específico onde você vai avaliar seu paciente, vai entender qual emoção está maior desequilíbrio, em que elemento da natureza isso está associado, então como você vai tratar, como você vai massagear essa região, onde você vai focar a massagem, que pontos você vai massagear, né? Porque, basicamente, no nosso corpo é a mesma base da acupuntura. Existem vários meridianos, são caminhos invisíveis de energia que passam pelo nosso corpo e que você consegue, então, massagear esses caminhos invisíveis pensando nessa relação do local do corpo onde você está com dor, que emoção está associada, que elemento da natureza está associado, e assim você consegue trazer esse reequilíbrio emocional que vai gerar o reequilíbrio físico do alívio de dores, né? Então, é muito interessante. A medicina chinesa, ela é milenar, assim como a cannabis tá vindo é milenar. Agora como uma novidade, né? Impressionante. Mesma coisa da cannabis, né? Também tá vindo agora. E o berço da cannabis é na China também, Perfeito. né? É impressionante, assim, esse conhecimento que o chinês ele tem em relação à natureza, aos elementos da natureza e o interior, né? Porque eu acho que a gente conhece muito pouco do nosso interior. Assim, eu acho que se a gente se conhecesse mais, muitos problemas seriam evitados, Sim. né? Eu acredito. Sim. Desenvolver o autoconhecimento, ele é muito bom porque a gente tem a capacidade de se tratar, de se cuidar, mas a gente muitas vezes está distante das nossas emoções, né? Mas, inclusive, é super legal você ter falado isso, porque realmente, né, as evidências indicam que a cannabis, ela tem aí raízes na Ásia Central, ali principalmente na região da China, e é por isso que é tão legal utilizar a massagem com cannabis com base na medicina tradicional chinesa, porque a etnofarmacologia é um estudo que vai dizer o quê? Que quando você usa uma planta, de acordo com os princípios culturais da região de onde ela é nativa, você potencializa os efeitos dessa planta. Ou seja, a gente usar a cannabis, que tem raízes ali na China, de acordo com os princípios culturais da medicina tradicional chinesa, a gente tem essa potencialização dos efeitos da cannabis. E eu não tenho dúvida de que a massagem com cannabis, especificamente baseada na medicina tradicional chinesa, traz ainda mais benefícios do que se tivesse alguma outra base. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a história da cannabis, você pode acessar o portal Sechá Agora, vai lá na área do paciente ou na área do profissional da saúde, que lá você vai encontrar o e-book, o 4º guia Sechá da cannabis. Esse ano esse material vai ser atualizado, vai ser lançado
em novembro no Cannabis Connection. Então, você pode já ter acesso a esse material. Inclusive, no e-book, a gente conta a história da planta. E pode ir lá, Biel, vai lá, paciente lá em cima. Aí, perfeito, inclusive tem um link lá já disponível do e-book. Esse daí é o 4º guia Sechá da Cannabis. Você já pode baixar esse material gratuitamente. E nesse e-book, Lídia, a gente conta uma história do imperador chinês que lá atrás já utilizava chá de cannabis para tratar dor. Eles já utilizavam a planta para o tratamento de dor. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais dessa história, não vou contar lá toda para você, não. Baixa o e-book da Sechá agora, gratuitamente, e mergulhe um pouquinho nesse universo que você vai entender muita coisa. E o legal, Lígia, é que a gente está tratando hoje a cannabis medicinal ou a acupuntura como novidades, né? O hype agora da saúde, do cuidado com a saúde, você trazer mais. Isso é extremamente milenar, né? Sim. Então, o velho se fez novo e o novo se fez velho, né? Ultrapassado. A gente está entendendo que cuidar da essência, trazer aquilo que é essencial, que é o básico, que é o simples, né? É o que realmente faz muita diferença. E por isso que as pessoas estão buscando essas alternativas milenares e estão trazendo de volta para a realidade, porque no mundo aí de alternativas alopáticas, de outros tratamentos que prometiam ou prometem resultados extremamente rápidos, né? Mas a gente vê que aquilo que é o mais tradicional e o mais essencial em termos da conexão mesmo do homem com a sua origem, com aquilo que lhe deu a vida, com tudo que está conectado, né? A ancestralidade está vindo com bastante força. Eu acho isso muito legal. Sim. Bom, para o paciente, Lídia, que está com aquela dor e tal, passa numa sessão de massoterapia, faz a massagem, tem o acesso ali aos produtos à base de cannabis, seja creme ou loção. O tempo de ação, como é que é? Ele está com muita dor e em quanto tempo mais ou menos já começa a ter o alívio? Olha, geralmente meia hora, 40 minutos, a pessoa já vai observar um alívio muito grande das dores, né? Principalmente, claro, se tiver aí em conjunto a massagem. Depois a sessão de massagem geralmente dura de 40 minutos a 1 hora, pode durar 1h30. Algo muito legal de se fazer também é utilizar em conjunto pedras quentes ou até fazer bolsa de água quente antes e depois da aplicação do creme, né? Isso também vai ajudar a você ter uma absorção maior dos fitocannabinoides pela pele. Então, também tem várias formas de se potencializar o tratamento, também formas ancestrais, né? Inclusive, eu estava pensando enquanto você estava falando, nisso, né, desse resgate, dessa ancestralidade da planta, e que hoje a gente fala muito dessa forma, né, a própria massagem, dessa forma integrativa, da medicina integrativa. E eu assisti um vídeo recentemente muito legal de uma pessoa que falava assim, não é uma medicina integrativa, é um olhar integrativo para a medicina, exato, né? Então, é isso já existe há muito tempo, a gente está resgatando, mas é o olhar que a gente vai dar para o paciente, é o olhar humanizado que a gente vai dar para a pessoa, né? Não algo rápido, que você nem olha direito no rosto, você nem entende o contexto onde essa pessoa está inserida. Então, essas medicinas integrativas, holísticas, alternativas, nada mais é do que o olhar que você dá para aquilo que você está fazendo, né? Talvez nem sejam tão alternativas assim, pois né? Né? São ancestrais, de fato, né? Talvez seja o ideal e a gente que inverteu aí o caminho. Pô, Lídia, foi excelente. Tem mais alguma outra coisa que você queira colocar nessa entrevista? Eu achei, assim, fantástico. Você trouxe pontos, assim, que realmente despertou o meu olhar principalmente para a ancestralidade, que eu achei muito interessante, e o potencial terapêutico da massoterapia, todo esse seu olhar, assim, clínico, detalhista, né, e humano também. Eu acho que essa terapêutica, ela traz esse lado da humanidade, que é essencial para você tratar um paciente, para você elevar a autoestima de alguém e acalmar quem está muito agitado, né? Eu achei muito legal. Se você quiser deixar alguma mensagem final ou complementar com algum conhecimento seu em relação ao tema, fique à vontade, que a gente já está encerrando. E, ó, eu faço um desafio para você que está assistindo a gente, viu? Ó, eu adorei esse conteúdo, eu tenho certeza que você gostou também. Então, ó, compartilhe com outras pessoas. Quem está com muita dor, compartilha. Quem tem muita resistência ou que não tem conhecimento nenhum sobre a terapia canábica, a massoterapia, compartilhe esse conhecimento, que eu tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar essa pessoa a abrir um pouco mais a mente, a entender. Eu já passei para você todos os produtos da Sechá,
agenda de eventos, tem um portal que você pode acessar também para ter acesso a todas as informações. Então, já deixa seu comentário, compartilhe, por favor, esse episódio, pelo menos umas 5 pessoas, joguem no seu grupo de WhatsApp, compartilha, ajude a levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Deixe seu comentário que eu já pedi para você e dá um joinha, dá um like. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, pode se inscrever, por favor. E aqui embaixo eu estou deixando para você disponível todos os links para você se manter conectado com a gente, tá bom? Lígia, deixa aí sua mensagem final para nossa audiência. Acho que até pegando o gancho do que você está falando, né, disso de compartilhar com as pessoas, acho que o que eu vejo hoje com o meu trabalho de massagem com cannabis é uma oportunidade dessa via de administração pela pele, ela ser, na verdade, uma porta de entrada para a gente falar de outras vias de administração. Então, a gente sabe que por mais que a gente tenha noção, até evidências científicas dos benefícios dessa planta, a gente ainda sofre muito preconceito com os usos, né? Os próprios pacientes usam, a gente tem uma descriminalização muito grande, a gente tem toda a questão do racismo que está envolvida, né, na criminalização. Então, assim, quando a gente pensa em falar sobre cannabis para as pessoas, é muito importante que a gente chegue nas pessoas que ainda têm preconceito, que a gente chegue nas pessoas que não conhecem, né? Às vezes, quem já conhece, quem já sabe, já aceita, às vezes já planta, às vezes já faz o uso do medicamento, mas é muito importante que a gente chegue fora dessa bolha, porque muitas pessoas, às vezes, estão deixando de usar o medicamento por um preconceito e poderiam se beneficiar muito. E eu vejo, já chegaram relatos para mim de pessoas que falaram, eu não aceitaria que o meu filho usasse um óleo de cannabis, mas fazer uma massagem com você com extrato de cannabis eu aceito. Então, porque a pessoa às vezes acha que por conta de ser na pele, vai ser algo mais externo, né? Então, eu gosto muito de divulgar a massagem com cannabis também pensando nisso, pensando que ela pode ser uma porta de entrada para pessoas que são preconceituosas, aceitarem esse tratamento ou começarem a ouvir falar sobre a planta, verem ali na prática os benefícios e aí pensarem, por exemplo, em começar a fazer uso de um óleo, né? Começar a fazer um tratamento por outras vias. E, então, realmente, a importância de compartilhar esses conhecimentos, porque também o quanto mais cedo a gente começa a usar os produtos à base de cannabis, maior a nossa evolução. A gente vê que muitas pessoas deixam a cannabis como última opção de tratamento. Tenta um monte de alopático, faz um monte de coisa, então nada deu certo, vou aceitar um tratamento com maconha. E se fosse a primeira alternativa, né? Quanto tempo a gente encurtaria aí de tratamento, de gastos com alopáticos, gastos com remédios sintéticos, que a gente teria essa diminuição por conta do uso dessa planta que tem pouquíssimos efeitos colaterais, né? Se eu não me engano, a origem dessa frase é do Caio França. Eu vejo ele reproduzir bastante, não sei se foi ele que criou, mas eu vejo muito da boca do Caio França sair isso, que é não espere precisar para apoiar. Sim. Né? Então, acho que é isso, né? Com certeza. E outra, e a gente, Lígia, não sei se você concorda comigo, mas é uma planta, né? É uma planta com substâncias terapêuticas, né? E a gente está falando de substâncias. Se ela está no óleo, se ela está num creme, a substância, a gente está tratando de uma substância que traz com ela propriedades medicinais, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que essa é a mensagem. Muito obrigado por você ter vindo ao DeusaCast, foi um prazer ter você aqui, receber você, e essa conversa foi muito legal, todo o seu conhecimento, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, obrigado quem escutou também, compartilhem com as pessoas, como a gente está falando aí, para chegar cada vez no maior número de pessoas possível. E obrigado mesmo pelo convite. Eu que te agradeço mais uma vez, viu? E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast.